Seguramente nesse início de ano, muita gente ainda está se perguntando, afinal de contas, como fazer para atingir aquelas metas, como fazer para chegar àquele momento em que eu vou encontrar a tal felicidade, a realização pessoal, daqueles planos, projetos e desejos. Afinal de contas, felicidade a gente conquista, é uma coisa momentânea, passageira, são momentos ou coisas para a vida toda? Felicidade a gente encontra ou a gente constrói? A gente veio buscar um pouquinho dessas respostas na casa, no consultório da médica psiquiatra Fernanda Beck, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre essa questão de felicidade. Fernanda, afinal de contas, essa tal felicidade, ela existe realmente ou é coisa da cabeça da gente? Boa tarde. Boa tarde, Helena. Tudo bem? Olha, a felicidade existe sim, só que eu acredito que muitas vezes ela é procurada nos lugares errados. Eu acredito que nós devemos procurar a felicidade nas pequenas coisas do dia a dia. No fato de nós termos saúde, no fato de nós termos um trabalho, nós temos uma família. Muitas vezes expectativas são criadas, as pessoas imaginam, fazem muitos planos fora da realidade, sem condições de colocar em prática esses planos. E isso acaba gerando muita frustração. Então, acho que o primeiro passo é nós valorizarmos as pequenas coisas do dia a dia, como a nossa saúde, a nossa família, nosso trabalho, nosso corpo perfeito, para ver nisso a felicidade. Mas tem pessoas que colocam a sua felicidade, né, a sua alegria e realização em algo, de repente uma viagem, um projeto, alguma coisa, alguma meta a ser atingida. E aí como equilibrar essa questão assim do pé no chão e do sonho? Como a gente faz esse equilíbrio? Ótimo. A gente deve fazer o seguinte, para adquirir, conquistar, realizar um sonho, nós devemos estar preparados. Antes de mais nada, nós temos que nos organizar, capacitar, para então a gente conseguir ir atrás dos nossos sonhos. Por exemplo, nós queremos um emprego. Para atingir esse emprego, a gente tem que estar preparado, tem que estar capacitado. Não basta só querer. Nós temos que nos tornar capazes, termos condições de realizar. Nós queremos fazer uma viagem, então nós temos que planejar, olhar dentro da nossa possibilidade, seja ela financeira, seja ela de tempo, e nos organizar para colocar em prática essa viagem. E só assim nós conseguimos realizar esses sonhos. Não adianta só sonhar, nós temos que ter a prática, nós temos que ter o planejamento para conseguir realizar esses desejos. É uma construção constante. Ah, com certeza. Né? Eu acredito muito assim em metas e nós nos esforçarmos para aquilo que nós desejamos. Né? O planejamento também pode ser psicológico. Né? Muitas vezes a gente pensa assim, no futuro uma viagem, no futuro mudança de emprego, mas nós temos que nos organizar para poder chegar lá, inclusive mentalmente, né? Nossa mente, nosso cérebro tem muita força, tem muito poder. Então nós precisamos acreditar e também nos capacitar para colocar isso em prática. Bom, eu ia perguntar justamente isso, a questão do cérebro. Até que ponto programar, projetar, desejar, né, realizar aquilo na mente da gente, influencia na realização prática do grande sonho, do desejo, daquele ponto de felicidade? Na saúde mental, na psiquiatria, uma das coisas que a gente observa com muita frequência é o poder do pensamento positivo, o poder do pensamento negativo. E como esse pensamento interfere nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, inclusive nas nossas atitudes. Então, se nós tivermos um pensamento positivo e organizado, a gente tem mais chances de conquistar essas metas, esses desejos. As pessoas com pensamento mais negativo, que não conseguem se programar, elas têm mais dificuldade. Claro, a gente tem que fazer uma ressalva, que nós temos muitas pessoas hoje em dia que estão lidando com ansiedade, estão lidando com depressão, e para essas pessoas aí se torna ainda mais difícil, porque elas estão com um adoecimento mental. Aí elas não têm essa capacidade de se organizar, de
fazer planejamentos, né? Muitas vezes a pessoa que tem depressão, ela não consegue pensar em mais nada, ela só quer ficar deitada num quarto, isolada, né? E não tem essa capacidade de pensar no futuro. Fernanda, fora essa questão das pessoas que têm algum tipo de problema, normalmente assim, ó, no dia a dia, quais são os grandes sabotadores das realizações pessoais? A questão de autoestima influencia? A questão da pessoa acreditar realmente naquele sonho são sabotadores básicos das realizações pessoais? Olha, essa questão da autoestima é muito importante, porque muitas vezes a pessoa tem uma autoestima baixa, ela não está bem consigo mesma e acaba projetando nas outras pessoas essas frustrações que ela tem. Por exemplo, a pessoa que é infeliz nos seus relacionamentos, ela pode achar que todas as outras pessoas são ruins. E essas pessoas querem fazer mal para ela, querem prejudicar ela, quando na realidade é ela que tem dificuldade. Certo? Deu para entender? Muitas vezes a pessoa ela se sabota, né, direcionando para as outras algum sentimento que é dela mesma, e não é dos outros em relação a ela. E de que maneira filtrar ambientes e pessoas tóxicas? Que a gente sabe que existe, né? De repente tu tá numa boa, tu tá ali firme na tua convicção daquilo que tu quer e se depara com um paredão assim de negativismo, a outra pessoa vem e dá um pitaco, de repente uma situação, um ambiente ali não é favorável. Como é que a gente faz para filtrar tudo isso? Olha, muitas vezes até é necessário se afastar desse ambiente, se afastar dessa pessoa tóxica, dessa pessoa negativa, né? Ter o mínimo de contato possível, o mínimo de relacionamento possível, porque cada vez que nós nos aproximamos de uma pessoa assim, a gente acaba se machucando, acaba sofrendo, né? Então, eu recomendaria ter o mínimo de contato possível com as pessoas assim. Às vezes a gente é obrigado a lidar com uma pessoa tóxica, por exemplo, no ambiente de trabalho. E isso aí é muito desgastante, né? Muito estressante. Então, uma dica, faça o seu trabalho, faça a sua parte e tenha o mínimo de contato possível. Outra coisa, muitas vezes familiares também têm essa característica, né, de serem pessoas negativas, pessoas tóxicas. Então a recomendação é a mesma, que a pessoa tenha o contato, né, se necessário, mas acaba evitando, né, se envolver muito, acaba evitando conversar para não se influenciar com esse negativismo, com essa pessoa tóxica e maldosa muitas vezes, né? Fernanda, e como a gente faz assim para a gente se programar? De repente eu quero me tornar uma pessoa autossuficiente emocionalmente, digamos assim, uma pessoa convicta daquilo que eu quero, né? De que maneira se proteger, se bloquear ou programar o cérebro, as emoções? Olha, eu diria o seguinte, que em grande parte das vezes as pessoas precisam de uma ajuda externa, né? Eu recomendaria, se a pessoa está passando por essa dificuldade, tem esse desejo e não consegue fazer isso sozinho, procure a ajuda de um profissional. Pode ser um psicólogo, um psiquiatra, né? Alguma pessoa especializada que vai ajudar essa pessoa a seguir seus planos, traçar as suas metas, né? E reforçar essa autoestima, reforçar essa força interior, né? Uma coisa que eu recomendo muito também é praticar exercícios físicos, ter uma alimentação saudável, procurar dormir bem sem usar medicamentos, né? E cuidar da sua saúde, cuidar de si mesmo em primeiro lugar. Isso é fundamental. Fernanda, para a gente finalizar, fora essas dicas que tu deixa agora, questões de saúde, né? O que mais que a gente pode dizer para quem nos acompanha, isso independentemente de idade, né? Porque aquela tal felicidade, essa tal felicidade que eu falei lá no início, como tu disseste, se resume às vezes a pequenas coisas, sim, né? Que dica tu poderia dar para as pessoas com relação a essa questão da busca por aquela coisa boa que cada um de nós deseja para as nossas vidas, para o nosso coração? Em primeiro lugar, ame a você mesmo, né? É fundamental. Em primeiro lugar, a pessoa tem que se gostar para poder transmitir essa energia boa, para poder transmitir amor para os outros. E valorize as coisas que você já tem, né? Hoje em dia, a nossa sociedade, a nossa internet, tudo valoriza certas coisas que às vezes são inatingíveis, tipo um corpo perfeito, a questão financeira, né? Ter muito dinheiro, fazer viagens fantásticas, mas muitas vezes a pessoa deixa de ver coisas simples do seu dia a dia que são
que trazem felicidade, né? Então, acho que é importante isso. Se ame em primeiro lugar e valorize no seu dia a dia aquilo que você já tem, as coisas boas da sua vida, né? Para começar depois a ter metas, fazer planos para o futuro e crescer ainda mais. Gotinhas de alegria construindo grandes felicidades. Eu acho que é o que falta muito hoje em dia, né? Nós somos muito influenciados assim pelos outros. E aí, muitas vezes a pessoa fica se sentindo para baixo porque não tem aquele carro, porque não tem aquele corpo, porque não tem isso, não tem aquilo. Mas ela tem tantas coisas boas que podem ser componentes da sua felicidade. Então, eu acho que isso é fundamental. Obrigada, Fernanda, por esse bate-papo. Eu acho que realmente fica a mensagem aí para você que nos acompanha que, por pior que possa parecer a sua situação ou condição, né, Fernanda, basta olhar para o lado que sempre tem uma coisa legal para a gente ver, para admirar, para agradecer, né, para a gente curtir, coisas que fazem bem para o coração. A gente resolveu gravar aqui na rua, nesse ambiente bonito, por quê? Porque nós vamos falar de coisas boas, de felicidade, né, Fernanda? Eu acho que isso aí também é um detalhe, pequeno detalhe que, de repente, se tivéssemos gravado num lugar fechado, num lugar escuro, a mensagem seria outra para quem nos acompanha, né? Verdade. Então, pequenos detalhes fazem diferença. É isso, Fernanda? É isso. Então, para finalizar, eu quero dizer assim, ó, se você não está se sentindo feliz, não está conseguindo alcançar tudo isso, procure ajuda. Ainda existe muito preconceito em relação a procurar ajuda na saúde mental. Mas os profissionais de saúde mental, eles são como qualquer outro. O médico, o psiquiatra, é um médico como qualquer outro. E cuidar da sua saúde mental também é muito importante, né? Sem saúde mental não existe saúde física. Isso é um contexto, é um todo. O ser humano é completo, então precisa se cuidar também disso, não só do corpo, mas também da mente, também, né, do seu estado psicológico. Dado o recado, dada a dica para você que nos acompanha, você que está conosco aqui no NT Sul. Fernanda, mais uma vez, obrigada. De nada, conte comigo.